18 mudanças internas que antecedem a riqueza. Existe um momento na vida de todo homem e de toda mulher que está prestes a enriquecer, um momento silencioso, quase imperceptível, onde nada ainda mudou do lado de fora, mas tudo já começou a mudar por dentro. Se você está aqui, não é por acaso. Inscreva-se agora, porque o que você vai ouvir não é apenas motivação. É alinhamento mental. É ativação interna, é a engenharia invisível da riqueza começando a operar dentro de você. Napoleon Hill dedicou mais de 20 anos estudando milionários. Ele entrevistou gigantes como Andrew Carnegie, Henry Ford, Thomas Edison e descobriu algo inquietante. Antes do dinheiro chegar, algo muda na mente. Sempre. A riqueza não começa na conta bancária. Começa na identidade. Primeira mudança interna. Você começa a perder o gosto por desculpas. Aquilo que antes parecia justificável, governo, crise, família, falta de oportunidade, menos, começa a soar fraco para você. Não porque o mundo ficou mais fácil, mas porque você ficou mais responsável. E responsabilidade é o primeiro degrau invisível da fortuna. Segunda mudança. Você começa a sentir incômodo com a mediocridade. Conversas rasas passam a cansar. Reclamações repetidas passam a irritar. Você não se sente superior. Apenas sente que não pertence mais àquela frequência. Esse desconforto não é arrogância. É crescimento. Terceira mudança. Você começa a observar seus próprios pensamentos. Antes você pensava e aceitava. Agora você pensa e questiona. Essa autoconsciência é um divisor de águas, porque quem controla o pensamento, controla o destino financeiro. Quarta mudança. Você começa a preferir longo prazo ao prazer imediato. Isso é crucial. O pobre emocional troca futuro por alívio. O futuro rico troca conforto por construção. Se você está começando a fazer isso, mesmo em pequenas decisões, algo já está acontecendo. Quinta mudança. Você começa a sentir que foi feito para mais. Não é ego. É chamado interno, uma inquietação silenciosa que diz: existe algo maior. Napoleon Hill chamava isso de propósito definido. Sem propósito, não há riqueza sustentável. Sexta mudança, você começa a entender que dinheiro é consequência. Antes, você perseguia dinheiro. Agora você começa a buscar valor. Resolver problemas, melhorar habilidades, aprender continuamente. Essa inversão mental muda tudo. Sétima mudança. Você começa a se afastar de ambientes que drenam energia. Isso pode incluir amizades, hábitos, até conteúdos que você consome. Não por ódio, mas por estratégia. Oitava mudança. Você começa a aceitar atrasos sem perder fé. Antes, qualquer obstáculo parecia derrota. Agora, você começa a enxergar teste, ajuste, treinamento emocional. Nona mudança. Você começa a desenvolver fé aplicada, não fé vazia. Fé operacional. Aquela que faz você agir mesmo sem garantias. Ele afirmava que fé é um estado mental induzido por repetição. Se você está começando a acreditar em você antes das provas externas, você está no caminho. Décima mudança. Você começa a controlar impulsos. Compra menos por emoção. Reage menos por orgulho. Fala menos por necessidade de provar algo. Controle emocional é capital invisível. 11ª mudança. Você começa a pensar em termos de causa e efeito. Não pergunta mais, por que isso acontece comigo? Pergunta, qual mentalidade produziu isso? 12ª mudança. Você começa a sentir urgência silenciosa. Não desespero. Urgência disciplinada. Uma percepção de que o tempo está passando e você precisa agir. 13ª mudança. Você começa a enxergar oportunidades onde antes via obstáculos. Isso não é sorte. É reconfiguração mental. 14ª mudança. Você começa a respeitar o dinheiro. Não idolatrar. Respeitar. Entender que ele amplifica quem você já é. 15ª mudança. Você começa a investir em conhecimento antes de investir em status. 16ª mudança.
Você começa a construir silêncio estratégico. Nem todo plano precisa ser anunciado. Nem todo progresso precisa de aplauso. 17ª mudança. Você começa a entender que disciplina supera motivação. 18ª mudança. Você começa a agir mesmo quando não está inspirado. Se várias dessas mudanças estão acontecendo dentro de você, algo está sendo reorganizado. Riqueza, resultado externo de uma estrutura interna sólida. E estrutura interna não se constrói em um dia, mas quando começa, ou para, talvez, sua vida ainda pareça igual. Talvez sua conta ainda não reflita essa transformação. Mas se sua mente já começou a mudar, o processo já foi ativado. E a pergunta que fica é simples. Você vai sustentar essa nova identidade? Ou vai voltar ao padrão antigo? Porque o dinheiro sempre segue quem sustenta a transformação. A consolidação da nova identidade, existe uma fase que quase ninguém fala. Não é o começo empolgado, não é o momento da conquista. É o meio silencioso, a fase em que você já não pensa como antes, mas ainda não colheu os resultados visíveis. É aqui que muitos desistem, e é exatamente aqui que os futuros ricos se consolidam. Napoleon Hill ensinava que a mente precisa ser condicionada até que a nova crença se torne dominante. Não basta entender, é preciso repetir, aplicar, reforçar. Riqueza é um estado mental sustentado. 19ª mudança interna. Você começa a confiar mais na sua visão do que na opinião alheia. Antes, qualquer crítica abalava. Agora você escuta, filtra e decide. Você entende que pessoas projetam limites pessoais nos outros. 20ª mudança. Você começa a tolerar menos a autossabotagem. Percebe quando está procrastinando, quando está buscando distrações, quando está se escondendo atrás de desculpas sofisticadas. E começa a cortar isso pela raiz. 21ª mudança. Você passa a medir suas ações pelo impacto futuro. Não pergunta mais, isso é confortável? Pergunta, isso constrói algo? Essa simples troca muda trajetórias inteiras. 22ª mudança. Você desenvolve paciência estratégica. Não é passividade, é resistência inteligente. Você entende que sementes não brotam no mesmo dia em que são plantadas. 23ª mudança. Você começa a tratar erros como dados, não como identidade. Antes, errar significava fracassar. Agora, errar significa ajustar. 24ª mudança. Você aprende a ficar sozinho. A solitude deixa de ser ameaça e vira oficina mental. Grandes decisões raramente nascem no barulho. 25ª mudança. Você começa a pensar em contribuição antes de reconhecimento. A necessidade de aplauso diminui. A vontade de construir aumenta. 26ª mudança. Você passa a enxergar disciplina como liberdade. Antes parecia prisão. Agora você entende que hábitos consistentes criam opções. 27ª mudança. Você começa a aceitar desconforto físico e emocional como parte do crescimento. Acordar cedo, estudar mais, trabalhar além do mínimo, não como sacrifício eterno, mas como investimento. 28ª mudança. Você começa a observar pessoas bem-sucedidas sem inveja. Em vez de perguntar, por que eles? Você pergunta, o que posso aprender? 29ª mudança. Você desenvolve clareza financeira. Sabe quanto ganha, quanto gasta, para onde vai. Dinheiro não gosta de desorganização. 30ª mudança. Você começa a criar metas específicas. Hill afirmava que desejo vago produz resultado vago. Quando você define números, datas, planos, sua mente começa a trabalhar de forma diferente. 31ª mudança. Você passa a proteger sua energia. Não discute com quem não quer evoluir. Não tenta convencer quem não quer ouvir. Você escolhe batalhas. 32ª mudança. Você começa a agir mesmo com medo. O medo não some, mas ele deixa de comandar. 33ª mudança. Você percebe que riqueza é expansão de consciência. O dinheiro é reflexo. O raiz. 34ª mudança. Você entende que consistência é mais poderosa que intensidade esporádica. 35ª mudança. Você começa a sentir uma calma diferente. Não é acomodação, é certeza silenciosa.
como se algo estivesse se encaixando internamente. Essa é a consolidação. É o momento em que sua identidade começa a se firmar. Você não está mais tentando parecer disciplinado. Você está se tornando disciplinado. E aqui está o ponto crucial. Quando a identidade muda de verdade, as decisões mudam automaticamente. Quando as decisões mudam, os resultados inevitavelmente seguem. Mas ainda existe uma última fase, a fase que separa aqueles que quase chegaram daqueles que realmente atravessam a linha. Porque mudar por dentro é essencial, mas sustentar a mudança até que o mundo externo responda é o que cria riqueza real. Se você chegou até aqui, já percebeu que isso não é apenas sobre dinheiro. É sobre transformação. E na próxima parte, vamos falar sobre o momento exato em que o externo começa a refletir o interno. O momento em que o externo começa a responder, existe um ponto invisível. Um ponto que não aparece em gráficos, não é anunciado por aplausos, e não vem com fogos de artifício. É o momento em que a sua estrutura interna finalmente fica mais forte do que os seus antigos padrões. E quando isso acontece, o mundo começa a responder. Napoleon Hill dizia que pensamentos dominantes se transformam em realidade física. Mas ele também alertava: isso não acontece enquanto você alterna entre duas identidades. Riqueza exige estabilidade mental, exige coerência. Quadragésima mudança. Você desenvolve autoridade interna. Não precisa que alguém valide suas escolhas. Você sabe para onde está indo. 41ª mudança. Você começa a executar sem necessidade de motivação externa. A disciplina se torna automática. 42ª mudança. Você passa a agir com estratégia, não com impulso. Aprende a dizer não. 43ª mudança. Você começa a ver dinheiro como energia em movimento. Ele circula por quem resolve problemas reais. 44ª mudança. Você assume controle total sobre sua narrativa, para de repetir histórias antigas de escassez. 45ª mudança. Você entende que riqueza não é um evento, é um processo contínuo de expansão. Se você internalizou essas mudanças, não apenas ganhará dinheiro, você se tornará o tipo de pessoa que produz riqueza repetidamente. E quando isso acontece, não é sorte. Mas ainda há algo essencial que precisa ser dito. Uma camada mais profunda. A parte que quase ninguém desenvolve. Os princípios espirituais que preparam a riqueza. Regra 1.
A riqueza começa como uma decisão espiritual de não aceitar uma vida pequena. Regra 2. Quando você decide ser ESCER por dentro o universo. Começa a Sergipe reorganizar ao seu redor. Regra 3. Deus não entrega abundância a quem ainda pensa em escassez. Regra 4. A fé verdadeira não é esperar milagre, é agir como Sergipe. O milagre já estivesse em movimento. Regra 5. A mente é o solo, a fé é a semente, e a ação é a água que faz a prosperidade florescer. Regra 6. Antes de mudar sua conta bancária, Deus muda sua consciência. Regra 7. Quem não suporta processo, não suporta abundância. Regra 8. A riqueza é um reflexo da sua capacidade de confiar, mesmo sem ver. Regra 9. A prosperidade exige pureza de intenção. Regra 10. Dinheiro não é o fim, é a ferramenta para ampliar seu propósito. Regra 11. Quando você alinha pensamento, palavra e ação, a energia o Sergipe torna-o irresistível. RA 12 ANS IE DA DE B L ROCU E IA. Confiança libera. Regra 13. A gratidão antecipa milagres. Regra 14. Quem reclama do processo interrompe o próprio avanço. Regra 15. A disciplina é a prova visível da sua fé invisível. Regra 16. O céu responde a quem Sergipe move. Regra 17. A escassez começa como crença, não como realidade. Regra 18. Você precisa acreditar antes que o mundo confirme. Regra 19. A obediência ao seu propósito gera provisão. Regra 21. O medo é o último teste antes da virada. Regra 21. Quem suporta a pressão espiritual, suporta a abundância material. Regra 22. A riqueza não é acidente, é alinhamento. Regra 23. Quando sua identidade muda, sua realidade segue. Regra 24. Você não atrai o que quer, atrai o que Sergipe tornou. Regra 25. O universo responde à sua frequência, não à sua carência. Regra 26. Fé sem ação é desejo. Ação com fé é criação. Regra 27. Prosperidade exige responsabilidade maior. Regra 28. Quem não administra pequeno, não sustenta grande. Regra 29. A calma em meio ao caos é sinal de transformação interna. Regra 30. Deus prepara o caráter antes de liberar a conquista. Regra 31. Seu propósito é maior que sua dúvida. Regra 32. A constância silenciosa vence a motivação barulhenta. Regra 33. Quem semeia disciplina colhe liberdade. Regra 34. A mente rica pensa em expansão, não em sobrevivência. Regra 35. Que você declara com convicção, começa a Sergipe materializar. Regra 36. Você não está atrasado, está sendo preparado. Regra 37. Processo é o treinamento para o nível que você pediu. Regra 38. A riqueza externa é a soma da sua maturidade interna. Regra 39. Quem Sergipe torna grande por dentro não permanece pequeno por fora. Regra 40. Sergipe, sua mente foi RIPR gramada. Sua vida já mudou, mesmo que o mundo ainda não tenha percebido. O momento que define Sergipe, você vai atravessar a linha se você ouviu até aqui. Não foi por curiosidade, foi porque algo dentro de você reconheceu a verdade. A riqueza não começa no dinheiro, começa na mente. Começa na identidade. Começa no momento silencioso em que você decide que não aceita mais viver abaixo do seu potencial. Talvez sua conta ainda não tenha mudado. Talvez as circunstâncias ainda pareçam iguais, mas se sua mentalidade mudou, se sua disciplina começou a se formar, se sua visão ficou mais clara, então o processo já foi ativado. Napoleon Hill ensinou que o mundo exterior é apenas o espelho do mundo interior dominante. E agora eu te pergunto com total sinceridade: você vai continuar alimentando essa nova identidade? Ou vai voltar para o padrão antigo quando o primeiro obstáculo aparecer? Porque a maioria desiste exatamente quando a estrutura interna está prestes a se consolidar. A maioria volta atrás quando começa a sentir pressão.
Mas você? Não é a maioria. Se você chegou até aqui, você já percebeu que existe algo maior sendo preparado. E escute com atenção. Deus não prepara expansão para quem ainda pensa pequeno. O universo não libera abundância para quem ainda duvida da própria capacidade. Primeiro vem a mudança interna, depois vem a reorganização externa. E quando as duas se alinham, a virada acontece. Silenciosa, precisa, inevitável. Agora é o seu momento. Se você sente que está atravessando essa transformação, escreva nos comentários. Eu estou pronto para a nova identidade. Declare, porque quando você declara com convicção, sua mente assume compromisso. E compromisso cria destino. Se este conteúdo despertou algo em você, curta este vídeo agora. Compartilhe com alguém que está no processo. E se você quer ir além do conteúdo público, se você quer aprofundar sua mentalidade, ter acesso a materiais exclusivos, estudos avançados sobre riqueza, propósito definido ou reprogramação mental, exercícios práticos e conteúdos que não publico aqui. Então, entre para a área de membros. Lá dentro nós trabalhamos a estrutura mental da prosperidade em outro nível. Sem superficialidade, sem frases vazias, apenas construção real de identidade milionária. A decisão é simples: continuar assistindo transformação ou se tornar parte dela. A riqueza começa quando você escolhe, e a escolha começa agora. Nos vemos no próximo nível.